Seguindo a Jesus pelas veredas da justiça. Boa noite a todos, bem-vindos a esse nosso tempo de reunião e culto na presença do Senhor. Como eu havia mencionado, haveria de chegar um momento, num dos nossos cultos, no tempo da apresentação do Salmo 23, quando eu comecei a ensinar o Salmo 23, há praticamente 17 anos atrás. Naquela época, a Esther, a minha segunda filha, tinha de 3 para 4 anos de idade. Gravamos, tanto com ela quanto com a irmã, a recitação do Salmo 23, para que fosse introduzida na apresentação nossa no programa de rádio. Em cada momento que era o tempo da apresentação do Salmo 23, vinha então a vinheta, música e a gravação da Esther. De vez em quando ela ia ao programa, ela fazia a recitação do que nós chamamos ao vivo. E hoje então, vem cá, Esther, por gentileza. Aí você pode tirar a máscara aqui. Nós vamos ouvir e poder olhar para ela, contemplar aquela voz de 3 para 4 anos. Aí fica aqui, aparecer comigo na imagem. Deixa eu achar aqui a gravação. Nós vamos acompanhá-la. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ok, deu para ouvir? Ficou baixo? Me presta o microfone aí. O pessoal que está acompanhando a transmissão, ficou com o som excelente para eles e não para vocês. Então a gente, por um ato de bondosa consideração, eu vou fazer para eles esconder os microfones. Culpa é do Felipe. Aí, ok. Tá ligado esse? Então eu retorno, e quem não, na transmissão não pegou no início, vai poder então novamente acompanhar. E aí o pessoal aqui então com som, um melhor som. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela... Peraí. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente
que a bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Obrigado, Esther. Não vamos dar a missão para ela falar hoje, não. Fica para a semana que vem, a gente mantém o suspense até a semana que vem. Semana que vem você vem, então, preparado. Imagine você que o microfone da gravação tinha mais ou menos a altura do nosso pedestal aqui de gravação. Ele caía, tinha que descer imediatamente para alcançar aquela criança de 3 anos de idade, 3 para 4 anos, 3 anos e uns 6, 7 meses talvez. E ela aceitou a missão, ela gostava de desafios. Falei, vamos memorizar o Salmo 23? E ela então naquela época, isso em 2004, então 17 anos atrás, passados. E não imaginaria que 17 anos depois, estaríamos com a igreja com a série de mensagens no Salmo 23. Uma vez que ela já ouvimos a menção dos 6 versos, imagina só 3, eu acho interessante ouvir na gravação, que guia-me pelas veredas da justiça, aí foi, esse S perturbava ela, justiça, mas eu creio que a palavra mais difícil para ela tenha sido preparas, exigiu mais da articulação dela. Vamos então nesse momento, já tendo o texto sido recitado pela Esther aos 3, tem uma outra gravação dela com 9 anos, um dia a gente traz essa também, e a semana que vem, tudo dando certo, você não está no cultinho a semana que vem não, né? Ela recita para nós, ela estava treinando lá em casa, mas é muito familiar para ela o texto. Vamos então orar nesse momento. Curva a sua cabeça, você que está nos acompanhando pela transmissão e aqui o nosso povo, vamos falar com Deus nesse momento. Deus bendito e eterno, agradecemos, trazendo no nosso coração o reconhecimento de que nessa reunião hoje à noite fomos abençoados, ó Deus, já com a recitação apresentada quando a Esther tinha apenas 3 para 4 anos de idade. O Senhor abençoou a memória dela, aprendeu essa porção da palavra do Senhor, que certamente poderá acompanhá-la em todo o tempo da sua vida. Que seja essa porção uma bênção na vida dela, como também na nossa, e que este estudo que estamos fazendo do Salmo 23, tenhamos uma clara compreensão trazida pelo Senhor, na direção e obra do Santo Espírito, aos nossos corações e mentes. Ó Senhor, abre o nosso entendimento, fala conosco, derrama a sua graça e leva-nos a conformar a imagem de Jesus Cristo no nosso ser, que possamos mais e mais sermos parecidos com Cristo e menos com nós mesmos. Nas palavras de João o Batista, convém que ele cresça e que sejamos diminuídos para a glória e honra do Senhor. E oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você percebe que no tocante ao Salmo 23, já por alguns anos, é um dos textos dos Salmos favorito ao meu coração. Primeiro, é evidente que eu memorizei o texto para depois desafiar a Esther a memorizá-lo. Então eu acompanhava com ela esse texto, já tendo memorizado essa porção preciosa da palavra do Senhor. Mas antes da minha conversão, como eu falei para você, eu conheci o primeiro versículo, tá? O texto.
Hoje eu não vou esquecer de mencionar que a Joana está conosco aqui. Ela estava num dos nossos cultos. A Joana foi quem há 40 anos atrás disse: vamos hoje à igreja, era o culto de quinta-feira. Vamos lá para você conhecer a igreja, a nossa igreja. E aí eu fui a convite dela numa quinta-feira, ano de 1980. E ali foi meu primeiro contato com o povo da igreja, com a palavra de Deus, isso há 40 anos atrás. A Joana era uma jovenzinha, talvez ali nos seus 14 anos, 15 anos de idade. 15 anos, mais ou menos 15 anos de idade. Acho que ela é 2 mais velha do que eu, então tinha uns 14 anos talvez. 1980, creio que é 14 anos, 14 ou 15. 40, né? 15 anos ela já tinha. Eu estava indo, acho que eu estava indo para, naquele ano eu deveria chegar ao meu 12º aniversário. Ok, seja bem-vinda. A primeira nós escapamos de mencionar você, cheguei naquele corre-corre, mas seja bem-vinda novamente conosco hoje à noite. Título da mensagem para hoje à noite, mencionei na abertura nossa: seguindo a Jesus pelas veredas da justiça. Semana passada nós falamos sobre as veredas da justiça. Salmo 23 é o salmo que nós temos o pulsar do coração de Davi. Davi, como ovelha, numa íntima comunicação com o Deus bendito, a quem ele se refere, chamando-o de o meu. Não sei se é o seu, poderia olhar à sua volta, Davi. Não sei se é o seu, mas é o meu. Eu tenho um pastor, o Senhor é o meu pastor. O Deus de Israel sendo indicado como pastor. E não demoraria muito tempo até que tal identificação do filho seria por ele mesmo, filho, descrita não apenas como sendo pastor de Israel, ou ainda mais com peso de importância. Jesus declarou: eu sou o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas, ou dá vida pelas suas ovelhas. E neste mundo tenebroso, terrível, mau, em que nós vivemos, faz uma grande diferença a quem pertencemos. Quem verdadeiramente cuida, zela, preserva, vela por nós. Quem cuida de você? Como dá um suspiro de suavidade, de alento ao nosso coração. Deus está cuidando de mim. Sou objeto do mais precioso cuidado do Senhor. Ele não é um cuidado que não tem uma antecipação no meu viver e situação da minha vida. Já com antecipação, Ele está ali me conduzindo. E esse fato de sermos dirigidos, conduzidos pelo Senhor, faz uma grande diferença. Tanto é que depois de declarar o Senhor é o meu pastor, Davi, numa outra declaração muito importante: nada me faltará. É como você iniciar um novo dia, olhar para os lados e poder expressar: obrigado, Senhor, estou sendo bem cuidado, sei que terei satisfação completa, sei que toda a provisão de que necessitarei virá do Senhor. Não estou desamparado, o Senhor cuida de mim, obrigado, tenho o melhor cuidado. E aí ele vai mencionar as provisões
melhor qualidade de pasto e descanso, pastos verdejantes, melhor qualidade de provisão quando diz respeito à água potável para a ovelha. E olha que ela bebe mais do que nós, seres humanos. É condução a águas de descanso, águas tranquilas. Muito bem. Davi vai visualizando na sua mente um quadro que envolve as mais diferentes possíveis situações vivenciadas por uma ovelha, e vem à mente dele: ovelha virada, ovelha que foi repousar, teve o centro de gravidade do corpo deslocando-se, e ela então vira e não vai conseguir desvirar-se por si mesma, e ela fica ali debatendo, angustiada, frenética. Ela precisa de refrigério, ela precisa ser restaurada. Refrigera a minha alma. E aí então, uma vez mais, é o pastor quem traz essa condição para a ovelha, desvirar, colocar na posição que agora então ela pode ter condições de viver, condições normais, e o refrigério da alma. Nós falamos sobre isso aqui. Se você perdeu a mensagem, não perdeu, ela está em vídeo, está no canal no YouTube, está no Face, é só entrar na página e você acha ali da primeira, porque cada versículo tem duas declarações. Então no versículo 3 tem algumas mensagens do refrigera minha alma, e agora nós estamos da semana passada para esta, entrando neste fato de ser guiado pelas veredas da justiça. E em cada declaração apresentada pelo salmista, o total delas são 12, a qualquer momento nós vamos estar chegando na 12ª, e alguns vão dizer, finalmente sim, mas até lá nós vamos passar o Natal e o Ano Novo, e vamos virar o ano, creio eu, mas eu creio que até maio, abril ou maio, Deus abençoando e sendo do propósito e vontade dele, já teremos concluído. Você tem paciência de ver série na televisão? Não tem? Não passa série na televisão? Um período ali, uma série. Em 1995 assistiram, muita gente queria assistir a série Decadência. Vixe, tem gente que nem lembra disso mais, né? Teve uma série chamada Decadência. Outros seriados que você acompanha, isso para não falar na questão das novelas com seus 200, 300 capítulos que tem por aí, boas e ruins, não vem a questão aqui agora, mas a questão é que nós, por uma razão, acompanhamos série, e tem a série da Palavra de Deus, onde nós vamos estudando e obtendo informações. No rádio não sei quanto tempo foi, mas no outro lugar que eu apresentei o curso foram 3 anos. Aqui está melhor. No rádio foi mais de 1 ano. 3 anos no outro lugar. E não era bem uma série de mensagens como eu estou fazendo agora. Até porque, conforme o tempo passa, você vai renovando o material, escrevendo mais, levantando mais questões. Como eu falei a semana passada, ainda que a fonte seja a mesma, ela é inesgotável. A 10ª consulta deve dar tanto prazer quanto a primeira. Deixe-me posicionar você para a gente chegar onde eu quero hoje. As veredas da justiça, onde Davi roga ao Senhor para conduzi-lo, leva-nos ao entendimento. Primeiro eu fiz uma definição para você. O que é veredas da justiça? A expressão no hebraico, traduzida por veredas, quer dizer caminhos retos, planos, caminhos acessíveis.
Veredas são trilhas, caminhos costumeiros, estradas frequentemente percorridas ou percorridas com frequência. E quando a Bíblia usa a expressão veredas da justiça, é para indicar caminhos de Deus, percorridos, trilhados pelo seu povo. E eu mencionei para você, onde se encaixa essa questão de veredas da justiça com as ovelhas, até porque as ovelhas são animais que precisam de uma direção, e as veredas da justiça, elas enfatizam e destacam provisão e direção para as ovelhas. E este fato trouxe para a nossa compreensão, ou este aspecto, melhor dizendo, trouxe para a nossa compreensão dois fatos importantes. O primeiro é que as ovelhas precisam de direção. Tudo bem, você coloca as ovelhas para pastarem em determinado terreno, e imediatamente as ovelhas começam a pastar, elas vão comendo a relva, o capim, até arrancá-lo, e elas danificam o solo, e elas ficam ali, e começa a ter problema naquele lugar. Por quê? Porque as ovelhas, como os seres humanos, elas são animais de hábitos. Elas não podem ser deixadas sozinhas, por sua própria conta, numa determinada área, pastando, porque elas vão ficar ali até acabar com aquela área, arruinar aquela área. Você nunca vai, olhando pelos pastos, viajando por fazendas, você nunca vai encontrar, como acontece com o gado bovino, uma manada de ovelhas sozinhas. Elas não podem pastar sozinhas. Elas precisam, quando estão pastando, o pastor coloca no determinado terreno hoje, ou uma semana, ele vai fazer um rodízio de pastagens, vai conduzir o rebanho para uma nova pastagem, para um novo lugar, até que elas gostam, quando estão mudando, serem conduzidas, mas elas, por elas mesmas, elas vão danificar o terreno. Eu falei para você que na Espanha, na Nova Zelândia, norte da África, parte ocidental dos Estados Unidos, Austrália, alguns lugares foram permanentemente danificados o terreno por causa de ovelhas com uma má administração nesses lugares. E elas precisam de serem direcionadas, elas precisam de direção. Ovelhas precisam de direção, mas não são apenas as ovelhas que precisam de direção, seres humanos também precisam de direção. Nós precisamos, e o que mais atrapalha o direcionamento da nossa vida é o nosso orgulho e a nossa autodeterminação, que podem nos conduzir à destruição. Aliás, é isso que ocorre com orgulho e autodeterminação. Eu mostrei para você semana passada o profeta Isaías, quando ele coloca aquele quadro triste do passado, de quem agora veio ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Desviar pelo caminho é fazer o que eu quero, é seguir as minhas próprias ideias. E a Bíblia vem claramente dizer que há caminho que ao homem parece direito, lá em Provérbios 14 e 12, mas no fim são caminhos de morte. E diante do texto, o próprio Senhor Jesus, chamado bom pastor, ele se apresentou: eu sou o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. Ele é aquele
que nos convida a vir a Ele, Ele tem a provisão. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas chega o ponto que, como ovelhas teimosas, relutantes, não queremos chegar a Ele, não temos interesse em segui-lo e de fato não queremos ser conduzidos para as veredas de justiça. E aí você olha diante do mundo que nós vivemos, um quadro desesperador, triste. Nós temos lares desfeitos, corações em sofrimento, vidas destruídas, personalidades pervertidas, todo um cenário de pessoas que estão seguindo os seus próprios caminhos. A tendência natural do ser humano é essa. E hoje eu quero então propor para você, seguindo Jesus pelas veredas da justiça. Porque é de Davi esse desejo. Guia-me. Eu quero ser conduzido pelas veredas da justiça. O único animal que, ao ser conduzido, a sua condução é feita em que o pastor vai à frente e elas seguem o pastor. Nem eu em casa, quando ando com meus cachorros, consigo fazer isso. Não sou eu que ando com eles que andam comigo. Eu vou atrás, eles vão na frente me levando. De vez em quando eu tenho que ir, eu uso a guia, aí eu vou conduzido pela guia, né? Pela guia, então eu falo, não, vamos por aí não, mudem, vamos por aqui. Eu tenho 3, então, 3 ali, tá bem que é uma escadinha, né? Maior, um menor e um bem menorzinho. Mas são 3, eles querem me conduzir. Deixar por eles, eles vão pelos caminhos dele. Mas a ovelha precisa, até por uma questão, 2 fatos eu mencionei na minha lista essa semana, de precariedades das ovelhas. A irmã Inês mandou para mim, irmã Inês de Ribeirão Preto, que nos acompanha na transmissão, qualquer sinal, traço, vestígio de qualquer coisa do Salmo 23, ela está na área, investigando, analisando. Ela gosta muito do Salmo 23. Ela que me convidou o ano passado para trazer uma série de mensagens do Salmo 23. E ela mandou para mim um vídeo, Minuto com Deus, e eu estava assistindo Minuto com Deus, e eu sempre vou assistir, de repente alguma coisa me surpreende. A gente está sempre estudando e não estamos com tudo já definido. Estava assistindo um Minuto com Deus, e o pastor dizendo as ovelhas são míope. Vamos dar uma investigada mais profunda. Míope e desprovida de olfato, com condição como os outros animais. Além de serem míopes, a distância que uma ovelha pode enxergar é a mesma distância que tem à frente da sua casa. Quanto tem à frente da sua casa? Alguém sabe quanto mede a frente da casa? 10, 11 metros, mas 10 metros, Felipe, 10 metros. A ovelha enxerga com nitidez, passou disso, ela já tem problema na sua visão. Então, vai seguir, tem que estar bem atenta, pertinho. Não segue o pastor lá em Alberto Moreira e ela aqui. Não é assim, é próximo. Outra coisa, o olfato. Por que a ovelha se perde com facilidade? Porque distanciou do rebanho, perdeu o cheiro. Vai que a ovelha tem cheiro forte, não tem? Vai num curral de ovelhas aí para ver o cheiro, você sai de lá cheirando ovelha. É verdade, mas o olfato dela é fraco. Facilmente ela pode distanciar-se do rebanho e perder o cheiro. Outros animais não, mas ovelhas sim. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versos 34 a 37. Nós queremos ser guiados, e aí vamos ver o que Jesus fala conosco em Marcos, sobre este assunto de segui-lo.
Se ele vai guiar, você vai segui-lo. Cadê o meu Marcos aqui? Ele me guia, eu vou segui-lo. Marcos 8:34. E chamando a si, chamando a multidão, veja bem, tem uma vírgula no seu texto, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele então vai no verso seguinte dar uma explicação por que tal procedimento deve ser tomado por alguém que quer seguir Jesus. Ele é enfático e direto: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Parece simples, pronto. Mas verso seguinte: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E no verso 36, ele faz uma explicação mais profunda ainda. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Interessante. Nós queremos seguir Jesus. Nós precisamos seguir Jesus. Ele tem caminhos planos, retos, acessíveis. Melhor para nós não tem. Nós queremos seguir Jesus. Pelo menos eu creio que você quer seguir Jesus. E a condução de Davi: guia-me pelas veredas da justiça. O Senhor vai à frente, que eu te sigo. Eu quero estar contigo nesse trajeto, nesse caminho. E aí nós colocamos esse texto. Jesus chama a multidão e chama os seus discípulos. E ele deixa abertamente com eles as condições para estarmos com ele nas veredas da justiça. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. E ele aprofunda mais ainda, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que valor tem você ser conhecido pelo mundo inteiro? O que daria você em resgate, em troca da sua alma? O que você daria? A maioria dos cristãos não quer esse tipo de vida proposto por Cristo. Nós não queremos negar a nós mesmos. Nós não queremos ceder o nosso direito de fazer as nossas próprias escolhas. Não queremos seguir e definitivamente não queremos ser conduzidos pelas veredas da justiça.
Mas precisamos tomar uma decisão. Aí faz me lembrar da minha filha, que quando está conversando com a irmã, fala: não quero que você fique em cima do muro. Quando eu perguntar uma coisa, tome uma posição. É a Estela com a Esther. Não quero que você fique em cima do muro. Tome uma posição. Nós precisamos também tomar uma posição. Jesus é o bom pastor que vai guiar as suas ovelhas pelas veredas da justiça. Não tem outro. É Ele, não tem outro. É Jesus que vai guiar as suas ovelhas pelas veredas da justiça. Não é nem a religião tem essa missão. Nem a igreja tem essa missão. Não é a igreja que vai guiar você pelas veredas da justiça. É Jesus. Consequentemente, através do trabalho da igreja. Para isso nós estamos aqui. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, para trabalhar a edificação do corpo de Cristo. E aí temos a missão de, a serviço do Supremo Pastor, exercermos o trabalho pastoral. Mas é Jesus o bom pastor que quer guiar as suas ovelhas pelas veredas da justiça. Ele tem prazer nisso? Claro que tem. É a missão dele. Ele já declarou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. De maneira nenhuma seguirão um estranho. Elas ouvem a minha voz e seguem. O normal, o natural é a ovelha ouvir a voz do pastor e seguir. Mas como que isso mexe conosco? Porque ele apresenta um comprometimento, um compromisso. Não é vem como você está e fica como quer, não. Não é assim. Venha como está e fique como quer. Ele fala com a multidão, ele fala com os seus discípulos. E você tem uma ideia, já de imediato, com quem melhor as palavras de Jesus fez sentido naquele momento. Mas ele falou para a multidão e falou com os seus discípulos também. A palavra, talvez uma das palavras mais lindas na Bíblia, que aparece por 250 vezes no Novo Testamento, seja a palavra discípulo. Se você disser para alguém que você é discípulo de Jesus, e aquela pessoa tiver um conhecimento catedrático, um conhecimento um pouquinho elevado, de corpo discente e corpo docente, aquela pessoa vai entender assim: olha, temos aqui alguém que está dizendo que é um aprendiz de Jesus, alguém que está num processo de aprendizado, alguém ensinável. Isso é discípulo. Não é assim? Você não tem na escola o corpo docente? Quem faz parte do corpo docente? Os professores. Escola, corpo docente, professores. O corpo discente, alunos. A palavra discípulo. Discípulo, de servo de Jesus, de servo. Jesus conferiu para eles um grau elevado ainda, chamando-os de amigos. Amigos. Tinha um conhecimento um pouco mais profundo do mestre. Jesus é o mestre por excelência. O que você acredita que Jesus passou? Ele fala com a multidão e com os seus. Dá diferença para você? Multidão e discípulo. Multidão, você faz uma multidão em pouco tempo por qualquer coisa que chame a atenção deles. Vai distribuir cesta básica na praça, você tem uma multidão. Vai multiplicar pães e peixes, você tem uma multidão. Jesus provou isso. No outro dia, o pessoal estava à procura, estavam desesperados. Onde está Jesus? Estavam à caça de Jesus. Um interesse tremendo. Queremos
estar com Jesus. E foram à procura de Jesus. Aquele tão decantado provérbio de sabedoria humana, não diz: quem procura, acha. O que ela falou? Quem procura, acha. O pessoal de casa não entendeu o que você falou, Tiana. Deixa para lá. Ok. Quem procura, acha. Eles encontraram Jesus. E Jesus sabia porque estavam procurando ele. Eles haviam comido dos pães e peixes e ficaram muito comovidos, muito tocados. Finalmente encontramos o homem da ação social, que ninguém se compara a ele. Ele tem poder, é o melhor presidente da associação da ação social de qualquer lugar. Era Jesus. Tão pouco fez tão grande e alimentou tão grande multidão. Mas Jesus trouxe uma palavra que eles precisavam ouvir, e eles não gostaram, e a multidão partiu em retirada e ficou só os discípulos. Jesus não fez cerimônia também com os discípulos. Vocês querem retirar? Vocês também vão retirar ou vão ficar? Você está percebendo aqui? Não dá para você ficar em cima do muro com Jesus. Ele é criterioso, tem que tomar posição. Você vem comigo, você está comigo ou semigo? É como diz o pastor de Ribeirão, é comigo ou semigo? Você vem comigo ou não vem? Você vai tomar uma posição comigo? É que é a posição. Ele faz isso, para que haja comprometimento e posição. E Davi aqui, aí você começa a imaginar, nossa, Davi viveu bem antes de Cristo e não é diferente. Ele está dizendo: guia-me, eu estou pedindo porque eu sei que é da vontade dele, e tudo que eu peço da vontade dele, ele vai fazer. Se você pedir para ser conduzido por Jesus, já está sendo atraído, é da vontade dele. Tão importante para ele, quanto é para você. Nós não sabemos o caminho. A ovelha acha que o lugar que ela está é fantástico, tem alimento, provisão para a vida toda. Vamos aproveitar. Quando vê buraco na terra, erosão, danificou, infestou o local de estrume, vai ter contaminação. Ela precisa de direção. Seres humanos também, tanto elas como nós, temos hábitos. Deus vai tratar conosco. Agora vamos entender que Jesus nunca, vou usar uma expressão aqui, minimizou, suavizou o preço envolvido no ato de segui-lo. Tem um preço. Aliás, ele deixou dolorosamente claro que tratava-se de uma vida de autonegação. O que é autonegação? Você entende quando você fala a palavra automóvel? Um veículo que locomove-se sozinho, auto, de si mesmo. Autonegação é a negação de si mesma, ou de si mesmo. Isso traz para a gente um conjunto de novas atitudes, e não é um modo natural, normal, da pessoa viver a sua vida. E essa verdade que torna o preço, vamos chamar de proibitivo, para a maioria das pessoas. Há um preço. Há atitudes que devemos tomar que traz o significado de estarmos entrando em novos terrenos, em novas pastagens com Deus, onde nós vamos encontrar pastagens adequadas, vamos encontrar uma vida nova e abundante, até mesmo a nossa questão física, nosso estado físico, vai ter impacto essa atitude.
integridade, serenidade no caminhar com Deus. E é algo que nada mais vai agradar ao Senhor e, evidentemente, às outras pessoas nessa atividade da nossa parte, que vai trazer um benefício imenso para outras pessoas. É incrível, porque Jesus ele vai trabalhando essa questão conosco, ele nos chama, vai tratar com, é algo pessoal, é algo individual, não é coletivo, é individual. Ele pega o indivíduo e trata com o indivíduo, ao ponto que eu, indivíduo, e você, seremos trabalhados, ensinados por ele, a amarmos mais a ele e aos outros do que a nós mesmos. Essa é a primeira atitude do impacto. E você abra sua Bíblia agora em 1 João capítulo 3, verso 16. Primeira atitude que nos leva a estar em novos terrenos, novas pastagens, um novo caminhar com Deus, um conjunto de atitudes diferentes. Em vez de amar a mim mesmo, estou mais disposto a amar a Cristo e aos outros acima de minha própria vontade. É um amor que está acima da minha própria vontade. Deixa a Bíblia aberta lá, já vou tocar em 1 João 3,16. Qual é o amor de que fala as Escrituras? Não é uma emoção terna e sentimental. O amor de que fala as Escrituras, além de ser um amor divino, é um ato deliberado. Esse amor deve ser um ato deliberado da minha vontade. Significa que estou disposto, veja bem, na prática, na demonstração desse amor deliberado, eu estou disposto a dar a minha vida, a entregar a mim mesmo, a desdobrar-me em favor dos outros. Já imaginou algo assim? Dar a minha vida, entregar a mim mesmo e fazer o que for possível pelo outro. E foi exatamente isso que Deus em Cristo fez por nós. Olha 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida. 1 João 3,16, estão lá? Nisso conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós. É um amor de dar a própria vida, de entregar, de desdobrar, fazer o que for possível pelo outro. E no momento em que deliberadamente realizo algo definido para Deus e para os outros, com toda certeza, isso que eu realizo vai me custar um preço. E isso custando um preço, vai levar você a estar expressando amor. Amor leva-nos a realizar algo que custa para nós, tem um preço. Aí você vê bem que o amor ele é altruísta, ou seja, leva-nos ao autossacrifício, em contraposição ao quê? Ao egoísmo. E a maioria das pessoas pouco sabe ou pouco entende a respeito dessa atitude de ser guiado neste caminho certo. Quando Cristo vem me seguir, isso é negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é renunciar. Eu renuncio a minha posição pelo outro. Eu comecei a colocar isso em prática na minha vida, comecei a avaliar isso, como que funciona, incrível, com pessoas. Vou colocar a pessoa ali, você coloca, pode começar a praticar, na sua família, no seu trabalho. Eu estou disposto a amar mais a Cristo e aos outros
acima de mim mesmo. E vai envolver autonegação, vai envolver altruísmo e autossacrifício. E vai te custar. Vai ter um preço. Mas por outro lado, você vai estar identificando-se com a missão proposta por Jesus. Até porque segui-lo é ser um imitador do Mestre. A palavra Cristo, de onde vem a palavra cristão? Cristo, cristão. Eu sou cristão. O que significa isso na prática? Um pequeno Cristo. Alguém que se identifica com o Salvador. Isso é de Jesus. Para mim, de mim para Jesus, da minha pessoa para o Senhor Jesus. Vai me custar tal coisa que eu venha fazer, mas vai beneficiar aquela pessoa, vai trazer alegria àquela pessoa, vai abençoar aquela pessoa. Vai ter um preço, vai custar um preço. O nosso resgate custou um alto preço. Eu sei que a salvação é de graça, a salvação é pela fé por meio da graça. É verdade. Jesus tem todo o direito de estabelecer as condições, porque a obra dele é uma obra de resgate. Aqueles comandantes, quando iam ao combate e venciam, ele tinha os resgatados ali, trazidos agora para serem os seus servos. Cristo nos resgatou, nos colocou no caminho certo, e ainda assim, a nossa visão, nós somos míopes, enxergamos muito curto, 10 metros é muito curto o alcance da nossa visão. É nessa direção que deve estar o alcance da nossa visão em Cristo. Passou disso, você não enxerga Ele. E nós precisamos seguir. Não é um preço que nós não temos condição de assumir o compromisso. Temos condição. Aliás, Deus nunca estabelece algo para o qual não tenhamos as condições estabelecidas por Ele para o cumprimento. Temos. Até mesmo Adão, no jardim do Éden, quando o Senhor falou, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Havia a árvore da vida, viver para sempre, havia outras árvores, muitas árvores. Não precisava comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não precisava. Come da árvore da vida para ver se morre. Não morre. Os recursos de Deus. Nada me faltará. Tenha provisão. A primeira atitude que vai demonstrar que eu e você estamos seguindo Jesus. São atitudes que trabalham um constante aprendizado conosco. Desde que eu me converti, eu venho ouvindo isso. Seguir a Jesus, negar a si mesmo, renúncia. Você não é o mais importante, o importante é o outro. Você já imaginou Jetro ensinando Moisés? Dá para imaginar algo assim? Não é um Moisés, não é qualquer pessoa. Já imaginou quem era Moisés? Criado no palácio, filho adotivo da filha de Faraó, melhores escolas, melhor envolvimento, alta sociedade da época. Alguém que numa sarça ardente, Deus falou com ele, deu-lhe uma missão,
Moisés, o libertador do povo de Israel, foi ao Egito, tirou o povo de lá com um braço forte. Deus realizou a saída através de Moisés, um homem de Deus. Deus falava cara a cara com ele, ou face a face, como queiram alguns. Em um dado momento, chega lá o sogro dele, trazendo a esposa e filho. Moisés, o que você está fazendo? Você vai matar esse povo desse jeito? Não é assim não, Moisés. Vamos dividir o trabalho, Moisés. E o sogro dele traz uma instrução que Moisés abaixou a cabeça e colocou em prática. E deu certo. E era algo que Deus usou. Mas Moisés, tem uma frase, que já por uns 20 anos a gente vem mencionando essa frase: não há ninguém tão sábio que não tenha nada para aprender, e não há ninguém tão simples que não tenha nada para ensinar. Aprendemos de todos os lados, de crianças, de adolescentes, de jovens, alguém em algum lugar. Geralmente quando eu estou passando por uma dificuldade, eu começo a comentar com meus conhecidos: fulano, estou com um problema lá em casa, eu estou com um problema agora que eu preciso conversar com os universitários da vida. E às vezes você encontra a pessoa que traz, nunca me esqueço, só para finalizar hoje aqui, a minha esposa queria fazer um serviço lá em casa de mudança de água, chamou uma pessoa para fazer o serviço, e ela falou assim: fulano de tal sabe como fazer isso. E aquele profissional foi até aquela pessoa, recebeu a instrução, voltou em casa e fez o serviço que ela queria que fosse feito. Olha que bonito. Foi lá, tirou a instrução. E tem pessoas que são usadas assim. Estava uma vez com um problema em casa, conversando com um colega meu, ele falou: não é assim não, faz assim, assim. Pronto, aprendemos, recebemos o aprendizado. E coloque esse primeiro ponto para você: estou disposto a amar a Cristo mais do que a mim mesmo, a Cristo e aos outros acima de mim mesmo. Eu vou trazer a semana que vem, eu ia fazer hoje, não vai dar tempo, o que nós chamamos de lição ou parábola do bom samaritano. Aquela ali, Jesus fechou com chave de ouro para aquele mestre da lei, calou o mestre da lei, porque ele pergunta qual é o maior mandamento. Jesus dá uma descrição magnífica, e o homem perguntou ousadamente, porque Jesus falou assim: amarás o Senhor teu Deus, do teu coração, da tua alma, da tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Percebe? Em Cristo, o próximo, e depois a gente. E ele pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus, deu uma lição no homem, e nós vamos ver a semana que vem, só fechar essa parte aqui, para a gente prosseguir. Tem mais outras considerações no carro-chefe dessa, de amar a Cristo e aos outros acima de mim mesmo, onde você se coloca no lugar que Deus quer que você coloca. Eles chamam tocar o terceiro violino. Você está atrás, não na frente, mas atrás. Cristo, os outros, e você vem em terceiro. Vamos colocar em pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pela direção e obra dele nas nossas vidas. Eu passei a semana, tive uma semana abençoada. Eu ficava: Deus, fala comigo, quero te seguir. Como melhor seguir o Senhor? Ele sabe disso. Eu sou um vaso fraco. Ele nem precisa de mim como pregador, não precisa. Tem muitos outros
melhores do que eu, não precisam de mim, mas por graça e misericórdia, Ele tem me usado. Nada mereço, não merecia estar atrás desse púlpito, Ele sabe disso, eu não mereço nada. Deus bendito e eterno, o Senhor é o Deus que reina com majestade. O Senhor reina, está sentado num trono de glória. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, das grandes ondas do mar. O Senhor reina com poder absoluto. A tua palavra diz que na operação que o Senhor realiza, quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Maior é o poder do Senhor do que até mesmo o poder das trevas, do mal e de toda obra maligna que existe neste mundo. Abençoa, ó Deus bendito, o nosso povo, que possamos estar verdadeiramente seguindo a Cristo pelas veredas da justiça, os caminhos retos, caminhos planos, acessíveis, caminhos do Senhor que devem ser trilhados pelo seu povo. Abençoe a cada um, ó Deus, abra o entendimento, nos dá uma visão correta de estarmos verdadeiramente seguindo o Senhor Jesus. Oramos no nome de Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana.